Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. André e a Yara me pediram então para conduzir esse dia com vocês. Então quero primeiro partilhar um pouco da dinâmica. Nós discernimos que deveríamos pela manhã começar com um bom momento de oração como esse que nós tivemos a oportunidade de viver. Nós teremos 2 ensinos até o almoço. Eu estou dizendo ensino mesmo, gente. Não vou usar a dinâmica de pregação, porque nós temos um objetivo a atingir com esse dia de hoje. Então serão 2 pregações, 2 ensinos. Antes do almoço, nós vamos concluir com uma pregação depois do almoço e finalizar o dia com uma adoração ao Santíssimo. Então nós vamos ter um dia extenso, mas um dia cheio da graça e da presença de Deus. Muito bem. No ano de 2017, nós celebramos os 50 anos da Renovação Carismática Católica no mundo. Nós sabemos então que naquele final de semana da Universidade de Duquesne, onde os jovens reunidos por inspiração do Espírito são batizados no Espírito, e então o fenômeno da renovação carismática se espalha por todo o mundo. Nós tivemos então o privilégio de, em 2017, celebrar os 50 anos. O Conselho Internacional da Renovação Carismática preparou, foram 3 anos, um tríduo de preparação para a celebração do centenário. E agora, minha gente, nós estamos nos organizando no Brasil para celebrarmos os 50 anos da Renovação Carismática no Brasil. Então, terminado o tríduo do ICRIS, do Conselho Internacional, para celebrar os 50 anos da RCC no mundo, inicia-se então o tríduo para a celebração dos 50 anos da renovação no Brasil. Então, o ano de 2017 foi o primeiro, nós estamos no 2º ano, para que em 2019 a gente possa então celebrar a festividade dos 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil. Nesse ano de 2018, o Conselho Nacional discerniu para a edificação da renovação como tema ou eixo central da reflexão que nós iremos realizar durante esse ano, escolheu as 7 cartas do livro do Apocalipse, e como tema central, eis que estou à porta e bato. Então, durante todo esse ano, a renovação carismática de todo o Brasil vai estar refletindo sobre esse assunto. O eis que estou à porta e bato. Tendo em vista que o livro do Apocalipse é um livro que tem gerado controvérsias, e tem gerado controvérsias ao longo de toda a história, nós então, minha gente, a renovação aqui do setor Poços de Caldas discerniu que nós deveríamos então reunir a liderança da renovação carismática para fazer um dia de reflexão sobre o livro do Apocalipse. Para quê? Para nos capacitar, para que lá na realidade dos nossos grupos de oração, nós possamos levar os irmãos carismáticos a se aprofundar dentro desse eixo que vai conduzir todo o ano de 2018. Então a finalidade desse dia de hoje é o quê? Nós olharmos para o livro do Apocalipse, mergulharmos em alguns aspectos que vão nos preparar para partilharmos aquilo que é o direcionamento profético da Renovação Carismática Católica para o Brasil. Está claro até aqui, minha gente? Então vamos lá. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Aí no livro do Apocalipse, nós vamos refletir sobre ele durante esse dia. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Eu vou pedir para você fazer o máximo de anotações possível. Isso vai te ajudar para que lá na sua realidade você consiga reproduzir aquilo que nós iremos partilhar durante esse dia de hoje. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou diz o quê? Desachei, gente. Já acharam? Posso ler? Revelação de Jesus Cristo
que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem essas coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele o que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de se lamentar todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir esse texto da palavra de Deus. A primeira palavra que aparece no livro do Apocalipse já nos revela o título, ou o que significa a palavra Apocalipse. Então o nome do livro, irmãos e irmãs, ele vem desse radical, Apocalipse, que significa revelação. Então um Apocalipse é uma revelação ou uma série de revelações feitas por Deus ou por um anjo em seu nome onividente. O livro tem esse título por causa do primeiro versículo e também por causa do seu conteúdo. Então, Apocalipse significa revelação. Agora, irmãos e irmãs, o bonito do livro do Apocalipse é a cristologia que está contida nele. João, ele deixa muito claro as ações que são as ações do Pai, as ações que são ações de Cristo e as ações do Espírito, quando ele vai falar dos 7 Espíritos. Então o Espírito Santo é esse que tem a primazia na igreja. E aí João fala dos 7 Espíritos. Nesses versículos que nós lemos, tem aqui alguns títulos que são muito profundos que João dá para Jesus. Olha só. No versículo 4. No 4b, 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. E aí ele diz, o primeiro título, testemunha fiel. Irmãos e irmãs, Jesus, ele é testemunha fiel porque ele soube levar a termo a vontade de Deus. Então aqui, irmãos, olha só os títulos que João dá. Primeiro, testemunha fiel. Depois, primogênito dentre os mortos. Quando você olha para a palavra primogênito dentre os mortos, você sabe o que é primogênito, né? Sabe ou não? Sim. Unigênito é único. E primogênito? O primeiro. Isso mesmo. Então primogênito é o primeiro. Primogênito dentre os mortos. Aí eu pergunto para vocês, a morte pode gerar alguma coisa? Pode ou não? Não pode. O que a morte pode gerar? Então, se ela não pode gerar nada, como é que alguém pode ser o primeiro filho da morte? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Primogênito dentre os mortos significa que Jesus é o primeiro a vencer a morte. Veja que a palavra não diz unigênito, ela diz primogênito. Isso significa que aqueles que estiverem em Cristo, com eles serão vencedores da morte. Haverá um tempo, irmãos, onde nós poderemos proclamar essa verdade. E nós diremos, ó morte, onde está a tua vitória?
Imagina que a morte foi tragada por Cristo. Nós podemos dizer de uma forma muito concreta: Jesus é aquele que matou a morte. Nós sabemos que nós somos batizados na morte de Cristo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, um dia nós também ressuscitaremos da morte junto com Ele. Essa palavra deve encher o nosso coração de alegria, porque eu e você, se permanecermos em Cristo, seremos nele vencedores da morte. Olha para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: em Cristo você é vencedor da morte. Agora, olha só outro título maravilhoso: soberano dos reis da terra. Você pode repetir esse título comigo? Soberano dos reis da terra. Diga bem forte: Jesus é soberano dos reis da terra. Jesus é soberano dos reis da terra. Isso significa, minha gente, que todos os reis, por maior poder que eles tenham tido, são nada diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que a palavra está dizendo é que Ele é o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra. E a palavra vai dizer que Ele nos ama e então nos lavou pelo seu sangue. E aí a palavra vai dizer que Ele é o alfa e o ômega. Vai dizer que Ele é aquele que é, que era. E olha o título que a palavra dá para Jesus: Ele é o dominador. Isso significa, irmãos e irmãs, que Jesus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ao longo da leitura do livro do Apocalipse, você vai se deparar com muitos títulos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E por que é que o livro do Apocalipse tem essa teologia ou cristologia tão forte? A cristologia do livro do Apocalipse é tão forte porque nós sabemos que na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, havia o culto que era prestado para o imperador. A partir de Nero, os imperadores se declararam Dominus Dei. Eles se declararam como Deus e Senhor. Era justamente isso, a palavra Dominus, de dominador ou de Senhor, e Dei, Senhor. Os imperadores, eles chamaram para si a adoração, dizendo que eles eram deuses. Então é a partir desse contexto, para dizer que o verdadeiro Cristo, o Senhor, não era o imperador, mas Jesus. É então que nós temos uma cristologia tão profunda dentro do livro do Apocalipse. Bom, para estudarmos um pouco, quem é então o autor do livro do Apocalipse? Existem duas possibilidades. Há alguns biblistas que vão dizer que o João que escreveu o Apocalipse era um ancião idoso da igreja naqueles tempos. A outra corrente vai dizer que era João, o evangelista, aquele mesmo que havia recostado a cabeça sobre os ombros de Jesus, aquele mesmo que levou Maria para sua casa. Então, João, o evangelista. O próprio livro do Apocalipse, por 4 vezes, ele vai dizer quem é o seu autor. No capítulo 1, versículo 1 está escrito: a revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Então aqui está claro, o autor é quem? João. No capítulo 1, versículo 4, ele começa dizendo: João, as 7 igrejas. No capítulo 1, versículo 9, está escrito: eu, João, vosso irmão e companheiro das tribulações. No capítulo 22, lá no versículo de número 8, está escrito: fui eu, João, que vi
e ouvi essas coisas. Você pode ficar com qualquer um dos Joãos, mas a gente observa a forma com que ele se dirige às igrejas. E quando ele vai falar a partir do capítulo 1 às 7 igrejas, minha gente, para falar o que ele falou, só podia ser uma pessoa que gozava de muita autoridade. Porque, por exemplo, para cada igreja ele vai fazer uma correção, ou até mesmo um elogio. Então, para que aquilo que ele falou fosse acatado por todos, só podia ser uma pessoa que gozava de muita autoridade espiritual. Aí, gente, a tradição da igreja é unânime em dizer que quem escreveu o livro do Apocalipse foi João, o evangelista. Então, olha lá, a testemunha mais antiga que nós temos, João, olha lá, então ele é escritor do 1 João, 2ª, 3ª de João, o Evangelho de João e o Apocalipse. Portanto, João escreve 5 livros. Paulo escreve 12 cartas. Então, depois de Paulo, João é o maior escritor da Bíblia. Ele escreveu 5 dos livros do Novo Testamento. A testemunha mais antiga que nós temos a respeito de que, de fato, foi escrito por João é o Santo Irineu de Lyon. Lyon fica na França. Então, Santo Irineu era bispo de uma diocese de lá da França, uma das dioceses mais antigas. E ele disse, num livro chamado Contra a Heresia, no capítulo 5, versículo 30, o seguinte: ele é a mais antiga testemunha da tradição e aponta como a época da redação do livro do Apocalipse o reinado de Domiciano. Então aqui nós sabemos então quem era. O autor foi João, o evangelista, autor da 1ª, 2ª e 3ª carta, autor do Evangelho de João e do Apocalipse, certo? Então definimos quem é o autor. A segunda situação é estabelecer a data em que provavelmente foi escrito. Como Santo Irineu é a mais antiga testemunha, ele vai dizer então que possivelmente foi escrito entre os anos 81 a 96 depois de Cristo. Se acredita então que o Apocalipse foi escrito entre essas datas, possivelmente no ano de 95, minha gente. De onde foi escrito? O próprio livro do Apocalipse declara, ele foi escrito na ilha de Patmos. Na segunda grande perseguição aos cristãos, João foi exilado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos, e de lá ele escreve o livro do Apocalipse. Aqui, gente, nós temos um pequeno contexto histórico. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, um pequeno mapa do mundo naquele período. A gente sabe que a motinha é onde? Aqui? É Itália, muito bem. Então aqui a gente tem a Itália, aqui um pedaço da África. Olha só, gente, por que eu trouxe o mapa? Para vocês entenderem. Aqui nesse lugar aqui, ó, está Jerusalém, tá? Aqui está Jerusalém. Significa que as cartas que João escreve, ele não escreve para o povo de Israel. Aqui, ó, nesse pedacinho, está as 7 igrejas para a qual João dirigiu as suas cartas. Tem um outro recorte que fica mais fácil. Então aqui, as 7 igrejas, minha gente, elas ficam na Ásia. Então aqui está Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, aqui, Esmirna. E aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pontinho, fica a ilha de Patmos. Ela é uma pequena ilha. Patmos hoje é uma ilha grega. Então é a partir dali, e esse é o contexto histórico lá do mar Mediterrâneo, para o qual João dirige as suas cartas. Eu quero só estabelecer o corte, o contexto histórico, para que a gente compreenda. Então, vamos olhar um pouquinho para o mundo pagão, por assim dizer, para que a gente compreenda as ações que aconteceram no livro do Apocalipse. Aqui eu trouxe para vocês um pouco do contexto histórico e quem era o imperador naquele período. Aqui, minha gente, ó, do ano 16 de janeiro de 27 a.C. até 19 de agosto de 14 depois de Cristo, nós temos um imperador chamado César Augusto. Então, nesse período, até 14 depois de Cristo,
Quando Jesus nasce é o marco 0, ele morre no ano 33, então até 14 nós temos um dos primeiros imperadores romanos, que é o imperador César Augusto. Quando você pega o texto do Evangelho, você vai perceber que Jesus ele nasce sobre o governo de César Augusto. É ele que edita o decreto que pede para que todas as pessoas fizessem o recenseamento. Quando o evangelista vai falar a respeito disso, ele diz que sobre um edito de César Augusto, os judeus, foi preciso que eles fossem até a sua cidade natal, e ali eles então fizeram o seu recadastramento. Por isso que Jesus vai lá para Belém, né? José e Maria Maria estava grávida já, em dores de parto, mas ela faz a viagem e Jesus nasce lá em Belém. Então Jesus nasce sobre o governo de César Augusto. Depois do César Augusto, de 19 de agosto até 16 de março, quem é o próximo imperador de Roma é Tibério. Ele é chamado de Tibério Cláudio. Jesus nasce sob o governo de César Augusto e ele é crucificado sobre o governo de Tibério, minha gente. Certo? Muito bem. A partir daí, nós temos de 18 de março de 37 até 24 de janeiro de 41, quem sobe ao império é Calígula. Depois do Calígula tem um outro Cláudio. Depois do Cláudio aqui, ó, de 54 até 68, quem é o imperador é Nero. Aqui começam os problemas da comunidade primitiva. Nero, ele estabelece o culto ao imperador. Ele se declara como sendo Deus, minha gente. Nero foi um crápula, na verdade, um homem vingativo. Ele de fato realizou, se você estudou um pouquinho de história, você sabe da maldade com que esse homem governou. A maldade, ele expande o império, não tem dúvida disso, mas a crueldade com que ele exercia sobre os inimigos dele foi alguma coisa terrível. Então Nero, lá pelo ano 64, os historiadores vão dizer isso, ele coloca fogo em Roma. Num ato assim de loucura, ele ateia fogo em Roma. O Senado começa a dizer que ele é quem tinha colocado fogo. E o que Nero faz para se proteger? Ele diz que quem colocou fogo em Roma não tinha sido ele, mas os cristãos. E aí o Império Romano começa uma terrível perseguição contra os cristãos. Então Nero, ele inaugura a primeira grande perseguição. Agora preste atenção. A perseguição realizada por Nero foi somente em Roma. Só para os cristãos de Roma. E gente, ele fazia coisas terríveis. Teve uma certa vez que ele fez uma festa no palácio. E é claro, não havia lâmpadas, não havia luz elétrica naquele período. E ele convidou as pessoas que participavam da festa para ir até o jardim. Lá no jardim, o que ele fez? Ele amarrou alguns cristãos, vários cristãos, em postes, jogou óleo no corpo deles e iluminou o jardim com os cristãos. Ele pôs fogo nos cristãos para iluminar o jardim em umas festas, né, gente? Então era mais ou menos assim a barbaridade com que os cristãos eram perseguidos naquele período. Conta-se que numa vez só ele crucificou 1.500 homens em uma via chamada Via Ápia, lá em Roma. Eles eram jogados para as feras, eles eram ridicularizados, é claro, primeiro. Lá em Roma, a maior parte dos cristãos não foram mortos no Coliseu, foram também mortos no Coliseu. Em Roma tem um local que é chamado de Circo Máximo, era onde se davam as corridas de vigas. A maior parte dos cristãos foram mortos lá nesse circo chamado Circo Máximo. Cavalo passava por cima, viga, gente, era uma coisa tenebrosa. Então muita gente morreu. Lá em Roma, eu tive a possibilidade de ir lá no ano de 2014, eu estive em um dos maiores, a gente chama de catacumba. Então, a maior catacumba de Roma é a catacumba de São Calixto. Conta-se que lá em São Calixto tem mais de 500 mil cristãos que foram mortos ali.
naquele lugar. Então, minha gente, foram muita gente que foi devastada pelo imperador Nero. Entre eles, olha só, no período da perseguição, foi no governo de Nero que Pedro e Paulo são martirizados. Depois de Nero, sobe ao trono o Galba. Depois do Nero, os historiadores não consideram, mas tem 3 outros nomes, minha gente, que são usurpadores. Por isso os historiadores não listam eles, mas tem mais 3 depois do Nero, tá? Olha só, a partir do Nero, olha só esses homens aqui, eles governaram pouco tempo, ó, o Galba, o Otão e o Vitélio. Em um ano, Roma teve 3 imperadores reconhecidos, fora os 3 que eram usurpadores. Então você imagina, e a maior parte dos imperadores, você sabe como é que eles eram mortos. Ou eles eram mortos assassinados, ou envenenados, ou o Nero, por exemplo, quando ele começa a grande perseguição pelo Senado, ele tira a própria vida, né? Ele suicidou. Então quem se colocava como imperador, ele se sujeitava a um mundo de intrigas, porque imagina a pressão que sofria um homem desse, tendo em vista que naquele período Roma governava todo o mundo conhecido, minha gente. Muito bem. Depois então aqui de Otão, do Vitélio, sobe esse homem aqui, chamado Vespasiano. Com Vespasiano termina a era dos chamados Cláudios e começa a era dos Flávios. Então Vespasiano chamava Flávio Vespasiano. O Tito, filho dele, chamava Tito Flávio. Domiciano Flávio. Então aqui começa a era dos Flávios, tá? Então olha lá. O Vespasiano reinou muitos anos. E ele realiza uma grande expansão do Império Romano. Ele escolhe como general o seu filho, esse rapaz aqui, ó, chamado Tito Flávio. E o que o Tito faz? Vespasiano resolve conquistar a cidade de Jerusalém e manda para lá quem? O general Tito Flávio. Ele manda 2 legiões, minha gente. Uma legião de soldados romanos era composta de 10.000 soldados. Então Vespasiano manda 20.000 homens para sitiar a cidade de Jerusalém. O que acontece ali? O templo de Jerusalém é completamente destruído por Tito Flávio. Completamente destruído. Então, aquele período do governo de Tito marca a destruição, a primeira, né, destruição da cidade de Jerusalém. Depois disso, sobe esse homem aqui, Domiciano. Domiciano, gente, ele é considerado como sendo o segundo Nero. Porque ele faz o seguinte: em crueldade, Nero foi o maior. Mas o Domiciano, como ele amplia a questão de que o imperador era Deus, ele começa a olhar para os cristãos que diziam que Jesus é que era o Senhor, e começa ali, entre os cristãos e o imperador, um crime chamado crime de lesa majestade. Imagina só, um cristão, ele tinha que acender incenso para o imperador e tinha que se ajoelhar diante da estátua dele, minha gente. Era isso que era exigido dos nossos irmãos. Então imagina um momento difícil que esses homens viveram. Um momento de perseguição terrível. Aqui, só para título de ilustração, quero partilhar com vocês aqui, nesse livro, Patrística, o martírio de São Policarpo. Ele era bispo de Esmirna. A igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomene, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeiros em todos os lugares, que a misericórdia, a paz, o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. E aí vai dizer aqui o livro. Escrevemos a respeito dos mártires e dos bem-aventurados, do bem-aventurado Policarpo, que fez a perseguição cessar, selando com o seu martírio. Felizes e generosos todos os mártires que surgem segundo a vontade de Deus,
De fato, é necessário que tenhamos fé para atribuir a Deus o poder sobre todas essas coisas. Quem não admiraria a generosidade deles, a perseverança e o amor do Senhor? Dilacerados pelos flagelos, a ponto de ver a constituição do corpo até as veias, artérias, eles permaneciam firmes. Enquanto os presentes choravam de compaixão, a sua coragem chegou a tal ponto que nenhum deles disse uma palavra ou emitiu um gemido. Eles mostravam a todos nós, que os mártires de Cristo não estavam em seus corpos, mas que o Senhor aí presente conversava com eles. E aqui o livro vai falar a respeito do martírio desse bispo de Esmirna, chamado São Policarpo. Ele tinha provavelmente 80 anos quando foi martirizado. O procônsul chega para ele e diz: olha, nega a Cristo e adore o imperador. E ele vai dizer assim: olha, eu tenho servido o Senhor há mais de 80 anos. Você acha que um homem velho como eu vou negar um rei tão bom como Cristo? Ele é então primeiro amarrado, ele é então colocado no fogo. Só que no meio do fogo, diz aqui o livro, que o fogo fez como uma luz de vela. Imagina a luz de uma vela, a chama, né? Fez como uma abóbada. O fogo ficou à volta dele e ele lá no meio das chamas não morria. E aí o procônsul foi ficando cada vez mais bravo com ele, porque apesar do constrangimento, ele tentava matar o camarada e ele não morria. E aí, no final, ele é esfaqueado. Só que quando ele é esfaqueado, o sangue dele apaga a chama, minha gente. Sabe? Então assim, é um martírio que ele morre depois, né, ensanguentado. Mas o martírio dele começa a calar o Império Romano de tamanha crueldade. Gente, a crueldade era tamanha que as pessoas olhavam para os mártires, vendo o sofrimento e vendo a integridade daqueles homens que se entregavam à morte como valentes, não renegando a sua fé. Domiciano, então, ele realiza a perseguição diferente de Nero. Nero persegue em Roma, Domiciano persegue em todo o Império Romano. Então essa é a diferença das duas grandes perseguições. E aí, minha gente, olha só, se há essa grande e terrível perseguição, qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Qual é o objetivo? O autor então tem um objetivo, porque ele escreve nesse período conturbado, onde a perseguição estava acontecendo em todo o território do Império Romano. Onde havia um cristão, ele estava sendo perseguido. O Domiciano foi tão terrível, minha gente, que ele não poupou homens da corte. Tinha uma sobrinha dele chamada Flávia Domitila. Flávia Domitila, ela era muito rica, ela era prima do imperador e ela é martirizada por ele. Ela era casada com a família, porque eram cristãos. A Domitila, na verdade, ela protegia os cristãos e dava um sepultamento digno para os mártires. Lá em Roma, existe ainda hoje a catacumba de Domitila. Então tem muitos santos, inclusive alguns papas, que estão sepultados num terreno que era dela. Então, ela utiliza das costas delas para proteger os cristãos daquela época. Então, minha gente, como era esse período tão conturbado, o livro do Apocalipse ele é uma declaração de fé dos primeiros cristãos. Muito pelo contrário do que a gente imagina, que o livro do Apocalipse é um livro terrível. Ele é escrito com o objetivo de confortar os cristãos que estavam sendo perseguidos naquele período na igreja primitiva. E aí, olha só, minha gente, o livro do Apocalipse é um livro de esperança. Você pode dizer isso comigo? O Apocalipse é um livro de esperança. Diga isso para o irmão que está do seu lado. O Apocalipse é um livro de esperança. Agora, olha só o que vai dizer para nós. A prova que de fato é um livro de esperança. Olha só lá no versículo 2, versículo 8. No capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida.
Olha só, minha gente, a consolação. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza. Então, o Senhor confortando a igreja da comunidade primitiva, dizendo: olha, eu estou vendo a perseguição, eu estou vendo o sofrimento, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua angústia e a tua pobreza. No capítulo 6, lá no versículo 9, olha só o que vai dizer para nós. Quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar almas dos homens. Olha só o que o livro do Apocalipse vai dizer para os mártires: imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositados. E aí eles clamavam dizendo: até quando? Até quando tu, que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes dessa terra? Então aqueles homens que eram martirizados, o sangue deles clamava por justiça. E o livro do Apocalipse vem justamente confortar a comunidade desses mártires perseguidos pelo Império Romano. No capítulo 7, versículo 14, eu respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são sobreviventes da grande tribulação, eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No capítulo 20, está escrito no versículo 4: eu vi também tronos sobre os quais se assentavam aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então aqueles homens que estavam sendo mortos, o livro do Apocalipse quer confortar e dizer o seguinte: olha só o propósito, era confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro ele está então cheio de consolações para os cristãos. Para esses cristãos que eram perseguidos é dito, você pode depois anotar, olha lá, está escrito: Deus vê suas lágrimas. Olha só o que vai dizer sobre esse texto aqui, gente, no capítulo 8, uma coisa linda, falando a respeito das orações dos cristãos. Olha lá o que vai dizer o capítulo 8, no versículo 3. Adiantou-se outro anjo e se pôs junto do altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono de Deus. Então olha só, a oração dos santos, ela é colocada diante do altar de Deus. Então aqui está o poder de intercessão desses homens e mulheres que deram as suas vidas por causa de Jesus Cristo. E aí, a morte desses homens era preciosa para Deus, porque eles morriam por causa do Evangelho. No capítulo 15 está escrito que a sua vitória é assegurada, o sangue deles vai ser vingado, o seu Cristo governa o mundo em seu favor, e o melhor de tudo, olha lá, o seu Cristo voltará em breve. Então o livro do Apocalipse, quando é escrito nessa grande e terrível perseguição, ele é escrito com o objetivo de dar à comunidade perseguida uma esperança, de dizer para eles: olha, vocês não estão morrendo em vão, o sangue de um mártir é semente para novos cristãos. É isso que a igreja sempre ensinou e vai continuar ensinando, né? E aí, minha gente, qual é a linguagem em que o livro do Apocalipse foi escrito? Antes de entrar nesse contexto da linguagem, quero partilhar uma outra situação histórica. No ano 580, Jerusalém é invadida de novo. Só que agora ela é invadida por um grande rei, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor de novo invade, destrói a cidade inteira e leva cativos de lá para a Babilônia os principais, os grandes líderes de lá, da cidade de Jerusalém. Nesse período acabam os profetas. Os últimos profetas, você vai lembrar lá,
Neemias, Esdras, que são instrumentos. Olha só o que Nabucodonosor faz, gente. Além dele levar cativo, ele pega o rei, na época era Sedecias. Ele pega 2 filhos que o Sedecias tinha, mata os filhos na frente do rei e fura os 2 olhos dele, para dizer assim: ó, eu vou matar os teus filhos e essa vai ser a última imagem que você vai ter. Olha a crueldade, né, gente? Então ele mata os filhos de Sedecias na sua frente e fura os olhos dele e leva ele cativo para Jerusalém. Depois ele é morto, né? Mas só para você entender a crueldade, gente, desse período. Ele leva então cativo os principais. E aí o que acaba acontecendo? Israel fica sem pátria. Fora da pátria não tinha profeta. Nós sabemos que há diversas formas de linguagem na Bíblia. Por exemplo, há os livros então que são chamados proféticos: Isaías, Ezequiel, Abdias e tantos outros, grandes e pequenos profetas, Jeremias. Há os livros chamados de livros sapienciais, que têm um objetivo. Quem escreve um livro sapiencial quer dar conhecimento para alguém. Então tem lá os Salmos, Eclesiastes, sabedoria. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque com a invasão de Nabucodonosor do ano 580, a profecia bíblica ela acaba. Então os profetas são reduzidos ali. Não há ninguém para profetizar no meio do povo de Israel. A partir do ano 580, então, com o advento do fim dos profetas, Israel começa a usar uma linguagem chamada linguagem apocalíptica. Essa linguagem apocalíptica tem um objetivo: lembrar fatos acontecidos anteriormente e revelar fatos que ainda estavam por vir. Então, a partir da inexistência de profetas, há uma migração. E aí é preciso entender que é muito próxima a linguagem profética da linguagem apocalíptica. Certo? É muito próxima. O Apocalipse então significa o quê? Revelação. É Deus que tira o véu daquilo que está escondido e vai se revelando ao longo da história. É isso que acontece. E aí, gente, para a gente entender a linguagem que foi escrita, do capítulo 1, versículo 4 até o 3, versículo 22, João está falando do quê? Das coisas que ele viu. Ele primeiro tem essa visão. No capítulo 1, ele vai ver a corte celeste e ele escreve as coisas que ele viu. Nesse momento, a linguagem que ele vai usar é linguagem sapiencial. Por quê? Porque ele está falando com as igrejas. E como ele fala com as igrejas, ele tenta trazer o conhecimento. As cartas têm um estilo pastoral. Elas falam da vida que a comunidade primitiva estava vivendo. E aí, minha gente, a partir do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 15, a linguagem é uma linguagem apocalíptica. E aí ele começa então a falar das coisas que ainda vão acontecer. Então, essa é a forma de linguagem para que a gente compreenda o livro do Apocalipse. Muito bem. Dito a forma de linguagem, como é que eu devo interpretar? Tem 3 maneiras. A primeira maneira é chamada de sistema escatológico. Quem pensa dessa maneira aqui, da maneira escatológica, diz que João estaria revelando e descrevendo os acontecimentos do fim dos tempos. Então, quem utiliza o sistema de interpretação escatológica, imagina o seguinte: todo o livro do Apocalipse, todo o livro está falando a respeito das coisas que virão. Está falando do período do fim dos tempos. Esse sistema, na verdade, esses 2 primeiros não são os mais usuais na igreja. Um outro sistema é esse aqui, o sistema da história antiga,
que vai falar o seguinte, que João, ele estaria descrevendo a luta do judaísmo e do paganismo contra o cristianismo, e vai dizer que essa luta terminou com a queda do Império Romano no ano de 476 e o triunfo do cristianismo. Então, dois sistemas. O primeiro, o sistema escatológico, só as coisas do fim. O segundo, sistema da história antiga. João está falando somente para aquele momento. E aí, minha gente, o sistema mais usual é esse aqui, o sistema da história universal, que vai dizer o seguinte, nesse sistema de interpretação, o Apocalipse apresenta, sob a forma de símbolos, uma visão completa de toda a história do cristianismo, descrevendo os episódios de cada época até o fim dos tempos. Então João, ele fala, primeiro, as coisas que ele viu. Ele fala para a comunidade que estava sendo perseguida. Então existem as cartas, minha gente, as 7 igrejas. Essas igrejas existiram de verdade. Então João está falando com essa igreja. E daí então essa leitura do Apocalipse como sendo toda a história universal até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma e o sistema de interpretação que é mais usual para a nossa igreja. Muito bem, e aqui então a divisão do livro do Apocalipse. Aqui fica fácil da gente compreender. Eu sei que não está todo mundo enxergando, nós vamos fazer assim. Esses slides eu vou dar jeito de disponibilizar para o André e a Yara, e eles vão dar jeito de distribuir para vocês. Não sei se vai pegar o e-mail, vai mandar para o WhatsApp, eles vão dar jeito de fazer os slides chegar até você, para ajudar vocês a estudar um pouco mais sobre o livro do Apocalipse. Combinado? Divisão. O primeiro deles é a introdução. Anote aí. A introdução do livro, ela se dá no capítulo 1, do versículo 1 até o 8. Depois, a próxima divisão, as coisas que viste. É quando João fala do que está acontecendo naquele momento. Vai do capítulo 1, versículo 9, até o versículo 20. Olha só. No capítulo 1, minha gente, está escrito o seguinte. No versículo 11. Olha aí no capítulo 1, versículo 11. A partir do 10, fica mais fácil. Num domingo, eu fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim uma voz forte de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas. Então o que João está fazendo aqui? Ele está escrevendo as coisas que ele viu. Essas coisas estão localizadas em um momento da história. Então ele fala das coisas que viu. Depois, a partir do capítulo 2, versículo 1 até 3, versículo 22, ele começa a escrever para as 7 igrejas. Então aqui ele fala das coisas que estavam acontecendo naquele momento da história dos cristãos. A partir do capítulo 4, versículo 1 até 22, versículo 5, João está escrevendo as coisas que vão acontecer. Então olha só, o capítulo 4, versículo 1 começa assim, ó, depois disso. Então João deixa claro no capítulo 1 que aquilo que ele estava escrevendo não se relacionava com o momento presente, é depois disso. Depois disso eu tive uma visão, eu vi uma porta aberta no céu e a voz que falava comigo como som de trombeta: sobe aqui e te mostrarei o que estará para acontecer depois disso. Então aqui no capítulo 4 começa as coisas que vão acontecer depois dessas. E aí, gente, no capítulo 22, de 6 a 21, é o epílogo, ou o final do livro. Resolvido? Está claro para vocês? Introdução, as coisas que ele viu, as coisas que são, as coisas que vão acontecer e o final do livro. Vamos avançar. O livro do Apocalipse é cheio de símbolos e números. Por quê?
por causa da linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica, ela dá essa possibilidade. Vou dar alguns exemplos aqui. Por que João utiliza alguns símbolos? No capítulo 13, ele vai falar a respeito do número da besta. E aí, João, ele fala que aquele número, calcule aquele que tem inteligência, o número. É o número de um homem. É o nome de um homem. E de quem que ele está falando? Daqueles que estavam perseguindo a igreja. Imagina, minha gente, numa época de perseguição, se ele escrevesse o nome do cara. Ia dar certo ou não? Não ia. Então ele apresenta o nome de uma forma velada. É claro que a comunidade sabia do que se tratava. Mas quando ele apresenta o símbolo, ele está escrevendo para uma comunidade que conhecia o conteúdo. É interessante que o Apocalipse, ele inclusive utiliza frases inteiras do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel, a partir de determinado período, é um livro apocalíptico. No Apocalipse tem citações do livro de Daniel. Inclusive, ele vai falar dos animais, uma série de símbolos que vão ocorrendo no livro do Apocalipse. Então, a respeito dos números, para a gente entender. No livro do Apocalipse, o número 7 significa perfeição. Então, se a gente quiser dizer o número de perfeição ou o número de Deus, o número de Deus é 7. 7. Número da perfeição. Se a gente quiser falar sobre um número que é imperfeição, 7 menos 1 é 6. Então, o número 6 é o número do imperfeito. Se Deus é bom, e se o número dele é 6, é 7, o número 6 é maldade. Certo? O contrário da bondade. Número 6 faz oposição ao número 7. Então, aí a gente já sabe quem é o homem citado no livro do Apocalipse. O número 12. 12 é o povo de Israel, o povo de Deus. Deixa eu voltar. Ali. Número 12 é o povo de Deus. Número 4 é o mundo. 4 pontos cardeais. Então, quando o Apocalipse fala do número 4, ele está falando do mundo. O número 1000 significa imensidão. É interessante que quando fala do número 1000, é uma multidão, é um número imenso. Uma multidão que não se consegue contar. Tem o número 144, que é igual a 12. Então, vamos lá. 12 são as 12 tribos de Israel. Certo? É o povo de Deus. 12 por 12 por 1000 igual a 144 mil. O Apocalipse fala que 144 mil é o número das pessoas que estão salvas. O número dos salvos. Os nossos irmãos evangélicos vão dizer que só 144 mil vão ser salvos. O planeta Terra tem 7 bilhões e meio de habitantes. Teve um bispo que foi interrogado a respeito do número de 144 mil por um evangélico. O evangélico chegou para ele e falou assim: olha, senhor bispo, eu tenho certeza que eu estou salvo, porque o senhor sabe, inclusive, que o número dos salvos é 144 mil. O bispo falou para o evangélico assim: muito bem, eu tenho uma certeza da salvação na esperança, mas você tem certeza que você vai salvo? Ele falou: tem. E o bispo perguntou para ele assim: quantos são os membros da tua igreja? Ele falou assim: no Brasil eu acredito que nós somos em torno de 500 mil. E o bispo então perguntou: isso significa que então todo o restante, tirando os 144 mil, estão nos quintos dos infernos? E aí cai a ficha do camarada. Os 144 mil significa que é uma multidão que ninguém podia contar, das 12 tribos. Isso significa que a salvação ela é estendida para todos, porque o sangue de Cristo resgatou a todos, minha gente. Não é o número 144 só e acabou. Significa que é uma multidão que ninguém pode contar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, nós somos contados dentro desse número. Dá uma salva de palmas para esse irmão. E aí a gente entra ali no enigmático
número 666. Minha gente, presta atenção ali. Aqui, olha só, os povos antigos, eles não usavam um sistema arábico igual o nosso. Tem um sistema arábico. Se eu escrever o número 1, o que o 1 significa? O que significa? 1, não tem jeito. Se eu mostrar para você o número 9, não tem jeito dele significar 8, porque ele significa 8. 9. Então é nítido para nós. Nós usamos um sistema de escrita. Nós usamos um sistema de escrita chamado sistema arábico. Os antigos não conheciam esse sistema ainda. E aí o que eles faziam? Olha só. Para expressar números, eles usavam as letras do alfabeto. Um exemplo é os números aqui romanos. Eles tinham lá, 7 letras para indicar números. Então, para os romanos, a letra E significa? A letra V significa? Sim. Por exemplo, se eu colocar 2I, significa o quê? Se eu colocar 3I, se eu colocar o V e um pauzinho do lado esquerdo, significa? Muito bem. Olha como é que vocês são inteligentes. Então, olha só, os romanos usavam essas letras para significar número. Então olha lá, X é 10, L é 50, C é 100, o D é 500, o M é 1000. A partir daí, a junção dessas letras dava um número, certo? Se eu quiser dizer, por exemplo, 51, eu vou usar o L e o pauzinho. Se eu quiser dizer 55, eu vou usar o L e o 5. Então é uma forma de escrita, cada letra tendo um número válido. Aqui eu trouxe para vocês o alfabeto grego. Então, cada letra do alfabeto grego tinha uma correspondência. Alfa, 1. Beta, 2. O gama, 3. O delta, 4. E o ômega lá no final valia 800. Então aqui esse é o alfabeto grego. Certo, minha gente? Aqui, ó, nós temos o alfabeto hebraico. Então, olha lá, o Aleph vale 1, o Bet vale 2, Gimel 3, Dalet 4 e assim sucessivamente. Cada letra do alfabeto corresponde a um número. Claro, até aqui eu estou em dúvida. Tá claro? Então vamos lá. Aí o que acontece? O que acontece? Para fazer esse processo, se chamava gematria. Gematria era quando se olhava para o nome, colocava a correspondência numérica e achava um número. Então o que João está dizendo? Aquele que tiver inteligência, calcule o número. Ele é o número de um homem. É o nome de um homem. E aí olha só, para fazer um cálculo, se pega o nome, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, ó, usando o alfabeto hebraico, é a forma com que se escreve César Nero. Então lá, o N vale 50, o V 6, o R 200, o N 50, o R 200, o S 60, o Q 100, total 666. Ao longo da história, falaram que o 666 podia ser um monte de gente. Até uma pastora evangélica chamada Ellen White fizeram a gematria do nome dela, deu 666. Os nossos irmãos evangélicos vão dizer que o Papa é a besta. Por quê? Porque eles usam a seguinte nomenclatura: Vicarius Filii Dei, do latim, não do hebraico e nem do grego. E aí eles pegam Vicarius Filii Dei e colocam os símbolos romanos e chegaram no 666. Agora tem um problema. Até hoje nenhum Papa falou que ele é o vigário do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei não é um termo usado na igreja. O Papa vai se dizer com muitos nomes, inclusive servos do Senhor. Isso eles usam. Nós chamamos o Papa de vigário de Cristo, não Vicarius Filii Dei.
Se você fizer a gematria de vigário de Cristo, não dá 666. Então, minha gente, pode ficar despreocupado. O Papa não é besta não, tá? Muito bem. Aí, olha lá. A partir desse contexto, olha lá. Se na mentalidade judaica o número 7 significava a perfeição de Deus, olha lá, e o contato com Deus, o que está abaixo era imperfeito, de modo que o número 6 era sinal de imperfeição, de erro. Por exemplo, como sinal de perfeição, a gente tem, olha lá, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 flores da Virgem Maria e São José. Portanto, o número 7 é o número de perfeição. Agora, olha só, o número 6 repetido várias vezes significa que nós estamos falando da perfeição da maldade. Portanto, o autor do livro do Apocalipse identifica a besta com 666 e fala dessa forma de vários personagens ou de alguém que perseguia os cristãos naquela época. Ao longo da história, fizeram a gematria de um monte de nomes e deu 666, certo? Isso não significa que aquela gematria indica aquele nome. João, quando escreve, ele está falando do perseguidor da igreja. Então, de fato, João falava do 666. Agora, para nós que estamos vivendo esse tempo de espera da volta de Cristo, a gente interpreta o 666 como sendo a perfeição da maldade. É a perfeição da maldade. Claro até aqui, minha gente? Vamos avançar então. Bom, é interessante no livro do Apocalipse que o próprio texto ensina. Olha para mim, por favor. Quando você tiver dúvida, leia o Apocalipse todo. Compare ele com outros livros. Tem um princípio, tem uma ciência chamada hermenêutica. Escreva aí. Hermenêutica. Hermenêutica, com H. Escreveram? Olha só um princípio fundamental da hermenêutica. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Eu vou repetir, tá? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Você pode repetir comigo o princípio da hermenêutica? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Vamos dizer de novo? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Algumas vezes, as pessoas, para sustentar uma opinião, elas pegam um versículo da Bíblia e querem fundamentar a sua ideia em cima daquilo. Está errado, minha gente. Essa interpretação é chamada de interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura. Essa interpretação que é fundamentalista vale só o que está escrito no contexto, qual era a mensagem que Deus queria revelar na história. Nós temos que interpretar olhando o que estava acontecendo naquele momento histórico. E outra coisa, olhar a partir do Espírito que moveu o autor sagrado para escrever. Então, pegar um versículo, a gente vai cometer uma heresia. Tá certo? Então, para interpretar, leia inteiro, compare com outros livros, que isso vai te dar clareza de interpretação e a gente não vai incorrer no erro de falar besteira por aí. Olha só que interessante aqui. Vamos lá no versículo 1, 16. Versículo 1, 16. Acharam? Está escrito: segurava na mão direita 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto assemelhava-se ao sol quando brilha com toda a força. Então ali, no capítulo 1, versículo 16, aparece uma figura. Quem? Alguém que segurava 7 estrelas na mão. No capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó: voltei-me para saber qual voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio deles, 7 candelabros de ouro,
E no meio dos candelabros, alguém que se assemelhava ao Filho do Homem, vestindo uma longa túnica até os pés. Então ali aparece uma figura. Agora olha só como o próprio Apocalipse se explica. Lá no capítulo 1, versículo 20, está escrito, olha só: eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então quem era o anjo? Era o líder da comunidade para a qual ele escreveu. Então o próprio livro do Apocalipse está se explicando. Um outro ali, ó, lá no capítulo 17, no versículo número 1. A gente já está finalizando, viu gente? Veio então um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. Então ali aparece uma figura. No capítulo 17, versículo 7, há uma promessa de interpretação. Mas o anjo disse: por que te admiras? Eu mesmo vou te mostrar o simbolismo da mulher e da fera, de 7 cabeças, 10 chifres que ela carrega. Então a promessa de interpretação. No capítulo 17, versículo 15, o anjo disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são os povos e multidões, nações e línguas. Então aqui o próprio texto está explicando a visão. No capítulo 17, versículo 9, aparece outra figura. Aqui se requer uma interpretação, uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre os quais se assenta a mulher. Lá no capítulo 17, versículo 10, são também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste e o outro ainda não veio. Então de quem é essas 7 montanhas? São 7 imperadores que caíram, um que não existia. Então o próprio texto vai trazer a explicação do seu simbolismo. Se a explicação não estiver no próprio Apocalipse, ela vai estar em outro livro da Sagrada Escritura. Então, minha gente, a gente não deve ter medo de mergulhar, porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa vida, ela nos dá força para a nossa caminhada. Para finalizar, eu quero dizer para vocês aquilo que disse no início. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Nos primeiros capítulos, falando a respeito da vida da comunidade primitiva. A partir dali, aquilo que ainda vai acontecer. Quanto a mim e a você, o que a gente deve fazer é nos preparar. Assim como os cristãos da comunidade primitiva foram perseguidos, eu sei que também você encontra, nos dias de hoje, muitas perseguições. Eu sei que você encontra a perseguição no trabalho, na família. Eu sei que muitos aqui estão sustentando o sim a Deus, muitas vezes no meio das lágrimas. Para você que está sendo perseguido, há uma esperança. A esperança é que um dia, minha gente, e nós devemos ansiar por esse dia. Um dia vai soar a última trombeta. O céu vai se rasgar. E nós veremos aquele que nós servimos a nossa vida inteira. Paulo vai falar que hoje nós o experimentamos meio que as apalpadelas, mas um dia nós o veremos do jeito que ele é. E nesse dia nós podemos então dizer àquele que está sentado no trono, ele vai dizer aquilo para nós: eis que eu renovo todas as coisas. Repita comigo: eis que eu renovo todas as coisas. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Jesus haverá de renovar todas as coisas. E disse ainda: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tiver sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida. João disse para a comunidade primitiva: nós estamos sendo perseguidos.
Os reis desse mundo estão nos perseguindo, mas o Rei Jesus tem o controle da história. A história e o tempo pertencem ao Deus dominador. Fique de pé para rezarmos para essa palavra e perguntamos nesse dia que a palavra de Deus, que nos é narrada no livro do Apocalipse, alimente o nosso coração para que creiamos e saibamos como a igreja primitiva que dizia: Maranatá, volta logo, Senhor Jesus. Repita comigo: Maranatá. Levante os seus braços e diga para ele: volta logo, Senhor Jesus. Nós estamos te esperando. Louva o Senhor, Ele é Deus dominador, Ele tem o controle da história. A história da nossa vida está nas mãos dele. Ele é o Deus dominador. No meio da perseguição, Ele não te deixou sozinho. Te louvamos porque não estamos abandonados nesse vale de lágrimas. Te louvamos porque diante das nossas dádivas, os nossos olhos veem. Bendito seja Tu estás conosco. O Deus dominador, o Deus todo-poderoso está conosco. E nós venceremos esse mundo. Eu quero te louvar, Senhor, e te adorar, porque a vitória é nossa, Senhor. Bendito seja o teu nome. É digno de receber diga a honra, a honra e a glória, a força e o poder. de braços erguidos ao Deus eterno, Deus eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. a única que é digno A única é digno de receber de receber a honra e a glória, a força e a força e o poder. ao Deus eterno e imortal, Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ministramos o louvor. Levanta os seus braços, enche o peito, diz para Ele: a Ti, ó Rei Jesus, A Ti, ó Rei Jesus, povos, te adoramos. a Ti, ó Rei Jesus, A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome. e nos rendemos, Nos rendemos aos Teus pés. consagramos Consagramos todo o nosso ser a Ti. consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Só para a gente dar uma organizada, nós começamos um pouco mais tarde do que a gente previu.